Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Fogo e Fúria especial eleições 2024. Fala hoje comigo, Ruben Martins, sou eu. Está o Pedro Guerreiro a partir dos Estados Unidos. Viva, Pedro! Olá, Ruben, tudo bem? Temas para hoje. 2 furacões em menos de um mês. A gestão da catástrofe pode ou não influenciar as eleições. Elon Musk em campanha ao lado de Trump e Kamala que se tem esforçado para aparecer. Pedro, vamos a eles. Primeiro de todos, a temporada de furacões nos Estados Unidos está a começar com uma grande intensidade. E o que eu te pergunto é, o que é que isto tem a ver com as eleições do próximo mês? Excelente pergunta, tem tudo a ver. Vamos começar pelos impactos mais diretos destes 2 furacões, o furacão Helene e o furacão Milton. O Milton que chegou na última noite à Flórida com uma intensidade de categoria 3, ventos ciclónicos, chuvas torrenciais, mas felizmente, pelo que sabemos até agora, não um grande número de vítimas ou um grande número de danos materiais. No entanto, o que é que isto implica para as eleições? Para já tens um impacto direto, pessoas deslocadas, assembleias de voto destruídas, confusão sobre onde votar, sendo que aqui no caso do Milton apanhou a faixa central da Península da Flórida, desde Tampa Bay, passando por Orlando, até Daytona Beach. Esta faixa é uma faixa fortemente republicana, incluindo de muitas comunidades de reformados, pessoas mais velhas e conservadoras que vieram de outras zonas dos Estados Unidos e que passam ali, decidem passar ali na Flórida os seus últimos anos de vida, que esperemos que sejam longos, mas de facto isto pode ter um impacto ainda que marginal nos resultados eleitorais na Flórida. Em relação ao furacão Helene, é interessante porque também atingiu o norte da Flórida, que também é uma zona fortemente republicana. Depois passou pela Geórgia, pela uma zona republicana da Geórgia também. E depois, finalmente, causou grandes estragos na parte ocidental da Carolina do Norte, sobretudo numa cidade, Asheville, que, curiosamente, é ali um pequeno bastião democrata na Carolina do Norte. Portanto, impactos diretos. Sim, pode haver ali uma diferença, uma participação menor do eleitorado naquelas zonas. E, por fim, podemos falar deste duplo paradoxo. Por um lado, um duplo desastre meteorológico que marca uma das últimas semanas numa campanha eleitoral onde não ouviste falar de ambiente ou de clima. Os democratas não desistiram das suas políticas, das suas ideias, mas entendem que não é falando delas que vão conseguir os votos que lhes faltam para ganhar a eleição. Enquanto os republicanos simplesmente negam ou desvalorizam a crise climática. Por outro lado, deste paradoxo, é no estado mais cronicamente atingido por fenómenos meteorológicos extremos, a Flórida, que Trump disparou esta semana nas sondagens. Na segunda-feira, uma sondagem do Siena College para o New York Times revelou que Trump está agora 13 pontos à frente de Harris naquele estado, que assim parece estar definitivamente afastado do pequeno grupo de estados que podem desempatar o colégio eleitoral a 5 de novembro. Mas depois há todo um impacto indireto também muito importante. Por exemplo, a desinformação, toda a torrente de desinformação e de boatos que está a acompanhar estas 2 crises e que condiciona a percepção do que é a resposta das autoridades estaduais e federais à catástrofe. Por exemplo, tiveste a congressista republicana Marjorie Taylor Greene a dizer na rede social X, detida pelo Elon Musk, que o governo controlava o tempo, controlava o estado do tempo, insinuando que estes 2 furacões em zonas fortemente republicanas tinham sido encomendados ou direcionados pelo governo. Isto levou o presidente Biden ontem à noite, quando ele fazia um novo apelo à população da Flórida para ouvir as autoridades, para sair das suas casas, para explicar, atenção, nós não temos nada a ver com isto, nós não controlamos os furacões, não controlamos o estado de tempo, e o que Marjorie Taylor Greene disse é um disparate autêntico.
Depois tens também o efeito destes boatos na percepção do que é a resposta à catástrofe. A FEMA, que é uma agência federal, que é uma espécie de proteção civil, mas que foca-se sobretudo na resposta às populações atingidas, está a ter muitos problemas em trabalhar devido a boatos que dizem que eles estão lá para prender e até para matar pessoas, para influenciar a participação nas eleições. Muitos boatos sobre a forma como eles aplicam os fundos federais, dizem que privilegiam imigrantes e até imigrantes ilegais e não os cidadãos americanos, e isto levou que a própria FEMA tivesse que explicar na internet e tivesse que precisar da ajuda de políticos, não só democratas como republicanos, para explicar às pessoas: não, nós estamos cá para ajudar, temos dinheiro, não temos todo o dinheiro do mundo, mas estamos aqui para ajudar. Quem é que é uma figura importante nesta torrente de desinformação? Elon Musk, o dono do X e que tem entrado na campanha eleitoral nos últimos dias. Vamos a isso, Pedro, porque eu tenho estado no X e o que vejo é constantes tweets do dono da plataforma a promover o candidato Donald Trump, a dizer mal da Kamala, a dizer mal dos média tradicionais e portanto, parece-me que a plataforma está muito orientada para passar esta mensagem de apoio a Donald Trump. Como é que Musk se tem envolvido nesta campanha eleitoral? Logo no início do ciclo eleitoral, o Elon Musk foi sinalizando que apoiaria os republicanos, ou que pelo menos não apoiaria os democratas. Ele foi fazendo uma aproximação à direita que não é de hoje e que tem a ver muito com uma espécie de rebelião que tem havido no setor tecnológico norte-americano, de revolta contra os esforços de regulação promovidos pela administração Biden, tanto na inteligência artificial, nas criptomoedas, nas redes sociais. E há uma percepção, né, naqueles ultramilionários do setor tecnológico de São Francisco, de que uma Casa Branca nas mãos dos democratas não é bom para a expansão dos seus negócios. Portanto, aí Elon Musk está a acompanhar outros nomes do setor tecnológico. Inicialmente, ele lançou a candidatura de Ron DeSantis, nem de propósito, o governador da Flórida. Depois também se entusiasmou muito com o Ramaswamy. E agora, quando aconteceu o atentado na Pensilvânia contra o Trump, a que o Trump sobreviveu, aí nesse momento o Elon Musk declarou explicitamente o seu apoio a Donald Trump. E no último fim de semana, e precisamente na Pensilvânia, Elon Musk aparece num comício de Trump, em que faz novamente aquele número de dizer que os democratas estão a importar estrangeiros para votar ilegalmente nas eleições, a favor dos democratas, e que, portanto, ele a partir de agora ele traz para fora do antigo Twitter aquilo que tem dito ao longo dos últimos meses no Twitter, que é toda uma torrente de mentiras e de boatos, sobretudo de grande teor xenófobo sobre a participação de imigrantes ilegais nas eleições, o seu peso na criminalidade, que não tem nada a ver com o que se diz. E depois tens também... Vá lá, pelo menos não diz que eles andam a comer cães em Springfield. Não, mas o seu X foi claramente o grande veículo, ou um dos grandes veículos de difusão desse tipo de boatos. E, de facto, aquela rede social está hoje transformada num megafone trumpista. Depois tens também o facto de estarmos a falar do maior bilionário do mundo, ou pelo menos um dos homens mais ricos do mundo, e todo o músculo financeiro que terá, e a capacidade que ele terá ou não. Há aí alguma controvérsia se ele estará mesmo a financiar ou não a campanha de Trump, porque ele diz muita coisa que não cumpre, até mesmo para os republicanos, mas de facto estamos a falar do homem mais rico do mundo e não é coisa de menos importância tu teres um ultrabilionário a apoiar uma candidatura. Uhum. Já do lado democrata as coisas não estão a correr assim tão bem, porque as sondagens são relativamente preocupantes em estado-chave para os democratas
E Kamala Harris tem sido obrigada a multiplicar-se em entrevistas esta semana nos 60 Minutos, mas não só, foi a mais programas, inclusive a alguns podcasts populares. Pedro. É verdade. Comecemos pelas sondagens. Não há boas notícias aí, à exceção de uma vantagem na Pensilvânia. A Pensilvânia que é muito importante. No entanto, de nada vale ter a Pensilvânia se, como as sondagens começam a indiciar, se Harris perder o Michigan, o Wisconsin, que fazem parte da tal muralha azul que os democratas têm obrigatoriamente de ter e que não podem deixar escapar. E o caso do Michigan é mais complicado porque há ali uma grande proporção de trabalhadores industriais cujos sindicatos estão a declarar apoio a Trump, e isso intensifica a fuga da classe trabalhadora branca para os republicanos. Há também ali, como já falámos noutros programas, uma minoria árabe e muçulmana onde há vários movimentos de boicote a Harris por causa do apoio da Casa Branca a Israel. Tens também dúvidas sobre se o eleitorado negro vai mesmo sair de casa para votar a 5 de novembro. O eleitorado negro apoia esmagadoramente os democratas, mas há dúvidas sobre se vão efetivamente participar e, sobretudo, um subgrupo que são a dos homens jovens negros. Há ali muita alienação em relação à política e é preciso um esforço acrescido para os motivar a sair de casa e a votar. E de parte desse esforço passa lá está pelo este blitz mediático de Harris nos últimos dias, que passam não só por programas convencionais como o 60 Minutos, o The View, o talk show do Stephen Colbert, mas depois o programa de rádio de Howard Stern, que nós há muitos anos víamos na SIC Radical e continua a ser um nome muito, muito importante e influente na rádio norte-americana. Aí a piada é que o Howard Stern tem uma audiência tendencialmente mais masculina, não propriamente democrata, é mais independente, libertária até, apesar do próprio Howard Stern nos últimos anos se ter tornado num grande crítico de Donald Trump. E, portanto, Kamala Harris foi ao programa dele, tentar chegar a essa audiência, onde puxou pelos galões de ter sido procuradora estadual na Califórnia e ter mandado muita gente para a prisão, onde disse que tinha armas em casa e que não se importava de usar se um dia um ladrão lhe aparecesse em casa. Depois, por outro lado, foi a um podcast muito popular, mas com uma audiência completamente diferente, que é o Call Her Daddy, que é um podcast feminino, digamos assim, e muito virado para assuntos da intimidade, e em que Kamala Harris teve ali a oportunidade de falar com o eleitorado feminino, de dizer que tinha muito orgulho de ser mãe não biológica dos filhos do marido que casou em segundas núpcias e que, enfim, que foi ali vincar o que são as ameaças de uma vitória republicana para a liberdade das mulheres em termos de acesso ao aborto, de acesso a técnicas de fertilização in vitro e de toda uma série de ameaças que uma vitória republicana pode representar. Há também o exemplo de um podcast de um antigo jogador da NBA, em que ela tenta chegar, lá está, a um eleitorado mais negro e mais jovem e mais masculino. Portanto, Kamala Harris está a tentar bater a todas as portas nesta reta final da campanha, porque de facto as coisas não estão nada garantidas e a possibilidade de Trump voltar à Casa Branca, estas coisas estão sempre a mudar, mas esta semana cresceu um bocadinho. Pedro, e cá estaremos nós para acompanhar todas as semanas. Na terça-feira está cá o David Pontes com Isabel Lucas. Um abraço e até lá. Até já. O público fica no ouvido.